Obrigado, querido. Amém. Trouxe o óculos, mas não vou usar. Que coisa. É uma luta para tentar usar o óculos. Eu tinha vários textos na mente e eu estava tentando trazer ele para o coração, para saber o que trazer de palavra. Qual palavra que o Senhor gostaria que eu trouxesse para a nossa comunidade, né? E eu já tinha algumas coisas, né? E ontem, né, foi falado muitas coisas que vai estar aqui no meu texto, assim, coisas que veio como confirmação, como aquilo que realmente eu sentia de necessidade de estar trazendo para a comunidade. Então, irmãos, acredito que vai ser rápido, não acredito que vai demorar. Eu quero começar com o texto de Evangelho de João, capítulo 20. Obrigado. Eu vou ficar praticamente nesse texto. Alguma coisinha ou outra eu vou sair, mas a gente vai ler ele todo. Esse Evangelho de João é muito rico, porque ele vai relatar a ressurreição de Jesus. Mas não só a ressurreição de Jesus, mas tem muita coisa aqui, muita informação que vai trazendo para que a gente possa colocar isso na nossa vida em prática. Muitas coisas, muita sabedoria que a gente pode retirar desse texto. E ele começa assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava. Quem Jesus amava? João. Amém. E aqui o primeiro dia, que dia que é? Domingo, né? Então, hoje é o primeiro dia da semana, é o primeiro dia do mês. 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ao seguir Simão, Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Até aqui primeiro. Aqui é a primeira parte que me chamou muita atenção. Primeiro que esse dia aqui é o primeiro dia da ressurreição de Jesus. Aqui foi o dia que Jesus ressuscitou. Morreu na sexta, sábado, e no domingo ressuscitou. E a Maria Madalena, ela foi muito cedo. O texto fala que ela foi praticamente de madrugada para ver lá o Senhor dela. E ela, não vendo Jesus lá, viu que a pedra estava retirada, ela afligiu o coração dela. O que ela fez? Ela foi atrás dos discípulos. Ela encontrou com Pedro e encontrou com João, a quem Jesus amava. Esse amava, a gente começa a pensar que, embora todos nós podemos chegar até Deus, mas tem uns que entrega mais, que tem um coração que realmente se derrama na presença de Deus. E João era assim, ele tinha um propósito, né? João foi uma pessoa que tinha um propósito, tanto que ele foi um privilegiado, ele morreu de velhice,
e ainda foi guardado para escrever o livro de Apocalipse. Então, João, ele foi uma pessoa mesmo realmente separada ali para fazer essa situação. E diz também os estudiosos que João era mais novo. João era bem mais novo do que os outros discípulos. Os outros discípulos provavelmente deveriam ter mais ou menos a idade de Jesus, entre 30 e poucos anos. Esses estudiosos, eles acham que João teria por volta de 24 anos para baixo. O que quer dizer isso? As duas gerações. É enfatizando gerações, a união de gerações. Desde esse texto já queria mostrar para a gente que a gente não deve andar sozinho. O jovem, o que acontece aqui? João, ele chegou primeiro, ele corria muito rápido, ele era um jovem, ele tinha disposição, ele tinha energia. Pedro chegou logo depois, porém, João não entrou por causa da reverência para o mais velho. Ele esperou, ele não entrou até Pedro chegar. Até o Joel falou uma coisa ali para mim, depois ele vai lembrar do que ele me falou. Né? Ele falou do Tarso, que o Tarso jovem, mas tem reverência. Aí, essa é a mesma situação. Mesmo João sendo mais novo, talvez rápido, mas talvez não maduro o suficiente, mas ele sabia que Pedro tinha o direito de entrar. E aí, quando Pedro entrou, aí sim, aí João entra junto e acompanha ele, vê o que aconteceu ali. Então, isso aqui é uma questão é uma união geracional. Nós vamos ter um encontro agora em julho, Caticum, e o assunto é exatamente esse. É um encontro geracional, onde eles pedem para todas as pessoas de tipo 18, 14, talvez 14 a 30, e de 30 a 50, e de 50 acima. São grupos de pessoas diferentes, né? O jovem, ele é ativo, ele tem força, ele consegue fazer. O mais velho tem a sabedoria de caminhar mais tempo. É natural. É natural, a pessoa passou por muito mais coisas do que o novo. O novo tem visão, ele quer correr, ele chega primeiro. Porém, ele necessita também da pessoa mais velha para caminhar junto. Então, desde o primeiro dia que Jesus ressuscitou, ele já nos mostra no texto que nós não conseguimos caminhar sozinhos. Uma igreja só de velhos não vai para frente. Uma igreja só de jovens também não subsiste. Precisa ter os dois, essa homogênea. Daí sim, se cada um fazer a sua parte e fazer segundo aquilo que realmente está no seu coração, aí os dois crescem e os dois é fortalecidos. E aqui me chamou também bem a atenção. A primeira coisa que aqui também fala é que fala de filhos maduros, né? Filhos maduros, filhos que realmente precisam amadurecer. E me chamou muito a atenção da palavra do Roberto na semana passada, né? De filhos maduros, de maturidade espiritual, de a gente ser a imagem e semelhança de Deus. E eu fiquei colocando na minha mente, e veio uma coisa na minha cabeça, que o que seria a imagem e semelhança de Deus, né? Porque eu olho para cá, eu vejo tudo muito diferente. Não tem ninguém igual aqui, né? Todo mundo é diferente, cada um com o seu rostinho, com a sua peculiaridade, né? Aí eu fiquei pensando assim, o que é a imagem e semelhança de Deus? São os nossos atos, aquilo que nós fazemos igual ao que Deus faz. Tem um ditado que é popular que fala o seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Isso aí não está na Bíblia, é um ditado popular, mas é um ditado que realmente faz sentido. Por quê? Porque você já viu uma escola, tem o pessoal que é estudioso, aí são chamados de nerd, né? São os nerds. Se você anda com os nerds, ele vai falar que você é um nerd, porque você se parece com o nerd.
Se você é a turma do fundão, vai pensar que é quem? Turma do fundão, é o pessoal mais bagunceiro, mais que é mais descontraído, aquela coisa. É fácil identificar quem é nerd e quem é da turma do fundão. Não tem como não ver, né? E tem tantas outras situações, as pessoas aí, que você consegue olhar na rua e falar, não, aquela é de tal situação. Se o cara faz isso, ele é daquela turma. Então é fácil. Por isso que quando Jesus foi perseguido, e quando Jesus estava lá para ser morto, tinha lá os apóstolos, eles falaram, daquele lá é daqueles que andam com Jesus. Por quê? Porque se parecia com Jesus. Mas porque parecia com o rosto? Não, eles pareciam com o gesto. Eles faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Então eu vejo isso na minha mente, quer dizer, como você se parece com Jesus? Praticando aquilo que Jesus pratica. Caminhando, fazendo aquilo que Jesus fazia. Tudo que está na Escritura que Deus pede para a gente fazer, é isso que a gente devemos fazer, para ser mais parecido com Jesus. Então tem até um versículo lá em 1 Coríntios, vai falar o seguinte, não precisa abrir, irmãos. É assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso está na Bíblia. Então, se você anda com uma companhia, você é visto uma pessoa má. Mesmo que você não seja um cara ruim, mas você tem más companhias. Então, isso leva você a errar. Ou então, pelo menos, ser taxado de pessoa má. Mesmo às vezes não sendo. Você escolheu andar com aquela pessoa. Então, nós temos esse poder de escolha, de poder querer andar ou não com essas pessoas. Tem coisas que a gente não deve, a gente precisa se afastar. Se você quer ter uma vida parecida com Jesus, você tem que andar com pessoas que são parecidas com Jesus, para você caminhar e mostrar aquilo que realmente está na sua vida. Até tem um outro aqui em Gênesis 17:1 que vai falar assim, anda na minha presença e ser perfeito. É isso que Deus pede, anda na minha presença e faz aquilo que realmente é bom. Então, me chamou muito essa atenção de a gente ser realmente um testemunho vivo de Jesus. Como que as pessoas podem perceber que você é um cristão? Olhando para você, vendo que se você faz aquilo que Jesus fazia. Agora, se você não faz nada do que Jesus fazia, como que a pessoa vai poder reconhecer? Como que você vai poder ser mais parecido com Jesus? Vai ser difícil, né? Porque daí é aquele cristão secreto, que você não sabe que é cristão, mas você só vai saber que ele é cristão numa conversa depois e tal. Mas não vai, emitir aquela graça, aquela glória de Deus na sua vida. Então, isso me chamou muito a atenção, essa questão da maturidade espiritual. Maturidade é você ser cada vez mais parecido com Jesus. Quanto mais parecido, mais maduro você se torna. Aí, irmãos, vem o capítulo 9, o versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Eles tinham a palavra, eles tinham a profecia, Jesus falou para ele que era necessário ele padecer e 3 dias depois ressuscitar, mas aquilo não tinha penetrado no coração deles ainda, porque é uma coisa que a gente não quer que aconteça. Nós também somos assim, nós temos a palavra de Deus, porém, nem tudo a gente consegue entender. Nós não conseguimos saber exatamente as coisas. Então, eles também tinham essa mesma dificuldade. Eles sabiam daquilo, mas eles não tinham colocado isso na mente. Não tinham conseguido. E o que eles fizeram? Ficaram tristes e foram embora. Né? Foram embora. O versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. 11. Maria, porém, ficou. Sabe o que eu vejo aqui? Maria, porém, ficou. As mulheres são mais perseverantes que os homens, irmãos. Pode ver. Mulheres perseveram mais. Mulheres, elas têm uma atitude mais firme do que nós. Nós podemos ser mais fortes que elas? São mais fortes geneticamente. Porém, elas são muito mais perseverantes do que nós. Aqui, por exemplo, se os discípulos ficassem com ela, eles poderiam ter visto Jesus ali, mas não ficaram. Sentiram a dor, ficaram entristecidos e foram embora. Mas Maria não. Maria ficou.
E isso é a importância das mulheres na nossa comunidade, irmãos. Por isso que é importante as mulheres que dobram o joelho, as mulheres que intercedem, as mulheres que buscam, as mulheres, elas têm um peso maior. Jesus, ele compartilhava as coisas com as mulheres ali. Elas tinham essa intimidade. Então é muito bom. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. 13. Lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela vai responder: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhes dissera. Até aqui. Então, Maria teve um encontro com Jesus, porque ela perseverou, ela ficou firme e ficou ali na posição dela. Essa é uma passagem que a gente mostra que a gente pode encontrar com Deus, mas muitas vezes a gente ora 5 minutos e quer uma resposta. Ora 1 hora e quer uma resposta. Nós ficamos colocando tempo para que Deus responda. E Ele é Deus, Ele nem precisa nos responder. Mas Ele é tão misericordioso que nos responde, mas no tempo dele, né? Mas a importância da perseverança, é ficar firmes aonde estamos. O 19 vai falar assim, ó, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, era o mesmo dia, não mudou o dia. Eles foram de manhã, continuou no primeiro dia da ressurreição. Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse: paz seja com vocês. Jesus ele fala 2 vezes aqui, enfatizando: paz seja com vocês. Isso chama atenção, né? Porque ele falou repetidas vezes. E ele fala assim: paz seja com vocês. E também foi falado semana passada, né? Que a paz que Jesus nos dá não é a mesma paz que o mundo dá. Né? Jesus tem uma paz para nos entregar. Ele tem uma paz. Nós podemos viver em paz com Deus. E eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente quer ter paz para as coisas do mundo, né? As coisas que a gente quer ter paz, a gente quer viver em paz, a gente quer ter paz para fazer uma coisa. Mas essa é uma das da paz que Deus nos dá. Mas a principal é a gente ter paz com Deus. Nós temos que ter paz com Ele. Ele é o Deus da paz. Nós temos que ter paz com Ele. Nós não podemos ter paz com o mundo, mas paz com Deus, porque Ele é o Deus da paz. Se nós não ter paz com Ele, quer dizer que Ele está em paz conosco também. Ele não é contrário a gente, Ele tem paz. Nós temos paz com Deus e Ele tem paz conosco. Então isso aí é muito importante. E Ele fala 2 vezes enfatizando para que a gente não venha a cair nesse engano do mundo, que é ficar buscando coisas para que a gente possa ter paz. A gente busca a nossa paz em coisas materiais, coisas supérfluas, né?
Mas só que não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente tenha paz em todas as situações, em tanto as boas quanto as ruins, que a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer, porém a gente tem que saber aonde a nossa paz está colocada, que é em Cristo. A paz de Cristo que nos... Ouvinte, tendo dito isto, mostrou-lhe, acho que eu já fui, né? Esse é o 21, né? Ele fala a paz de novo, depois assim como o Pai me enviou, envia a vós. Aqui, vai falar em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós somos justificados pela fé para ter paz com Deus. Para você ter paz, é pela fé. É somente através da fé que a gente consegue ter paz. Porque a nossa vida é uma vida atribulada. É uma vida de dificuldade. E como o Tarso falou no começo, ainda vai piorar muitas coisas. A Cecília comentou uma coisa agora comigo, de pouco. Falou que, não sei se é 5 pessoas? 5 para 1000? 10 para 1000? O Hamas está fazendo um acordo com Israel para libertar aqueles que foram presos. São 10 refugiados lá, 10 que foram presos, por 1000 soldados do Hamas. Então a conta não bate, né? Quer dizer, se ele soltar 20 pessoas, são 4.000 soldados por 20 pessoas. Esse é o que Satanás oferece. Isso aí praticamente isso. Satanás, ele te dá uma migalha para arrancar tudo que você tem. Então, na verdade, a gente tem um benefício muito curto para um prejuízo muito longo. Eu vi um negócio na internet, achei interessante, né? Falei assim, o que é mais fácil, ir para o céu ou ir para o inferno? Né? O que é mais fácil, ir para o céu ou ir para o inferno? Para ir para o céu, você não paga nada. Você não tem custo. Você apenas tem que ter fé e crer. Só isso, né? Você tem fé e crer. Para ir para o inferno, você tem que pagar. Você tem que pagar bebida, você tem que pagar cigarro, você tem que pagar as noitadas, você tem que pagar a prostituição, você tem que pagar tudo para ir para o inferno. Então, tudo paga para poder ir para o inferno. E para ir para o céu é de graça. E a pessoa prefere pagar para ir para o inferno, de vez ir de graça para o céu. É uma coisa assim tremenda, né? É muito mais fácil você ir de graça para o céu do que ficar pagando para ir para o inferno, né? Então, eu achei bem interessante a analogia que o cara fez. O versículo 23, ele vai falar o seguinte: se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoares, não estarão perdoados. Isso aqui, para mim, eu achei muito forte, né? Porque Jesus aqui estava dando autoridade aos discípulos deles para perdoar pecados. Tipo assim, se eu perdoar você, você está perdoado. Se eu não perdoar, você não está perdoado. É uma coisa forte para a gente ver isso, né? Mas são pessoas que realmente viviam com Jesus. Então, eles viviam 100% para a obra de Deus. Eles estavam na presença do Senhor, então eles tinham essa autoridade para poder fazer isso. Amém. Eles tinham essa autoridade. Porém, né, em Tiago 5, 16, 18, ele vai falar que orai uns pelos outros, né? E confessai seus pecados uns para os outros, para que vocês sejam curados, né? Então, eu acredito sim que a gente temos autoridade quando confessamos nossos pecados uns para os outros, como nós entregamos a nossa vida, falando abertamente. Por isso que a gente enfatiza o 2 ou 3, para você sentar, conversar, falar e abrir o seu coração, para que Deus possa perdoar os nossos pecados. Mas é uma coisa que Jesus colocou isso. Assim, se você orar e colocar a pessoa diante de Deus, você pode perdoar esses pecados. Aqui, o próximo vai falar assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Isso chama atenção, por quê? Porque Tomé não estava no primeiro dia que Jesus ressuscitou. Ele não estava. Por algum motivo ou outro,
Por algum motivo ou outro, Tomé não estava ali. E o que chama a atenção, né? Depois, vamos continuar, depois eu vou falar sobre isso. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não crerei. Olha para você ver, um dia que Tomé não veio na reunião deles, ele perdeu o quê? Ele perdeu de ver Jesus. E não é só isso que ele perdeu. A incredulidade entrou no coração dele. Essa incredulidade levou a ele a falar assim: se eu não vi, não tocar, eu não creio. Olha que perigo. Por causa de um dia que ele não estava junto, ele perdeu de ver Jesus. Às vezes a gente perde dias, quantas vezes a gente perde dias e dias que a gente deixa de ter uma oportunidade na presença de Deus. E de repente é aquele dia que Deus quer nos abençoar, é aquele dia que Deus quer derramar, é aquele dia que Deus fala assim: aquela bênção vai estar aqui hoje. Deus está com as mãos abertas para derramar, mas às vezes eu não vou, não, por um motivo ou outro eu não apareço. E Tomé não estava ali. Agora vamos ver o que Tomé perdeu, coisa que a gente não percebe na palavra. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Uma semana mais tarde, não é aqui ainda, espera aqui só. Não, eu acho que é antes, eu passei direto. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, eu tinha pulado o aqui, porque estava arriscado. O 22 vai falar o seguinte, olha o que Tomé perdeu aqui, ó. Ele vai falar assim: e com isso soprou Jesus e ele disse: recebam o Espírito Santo. No primeiro dia da semana, a primeira vez que Jesus recitou ali, naquele dia, ele fala o quê? Ele sopra sobre os discípulos e fala assim: receba o Espírito Santo. Nós estamos acostumados a ver que o Espírito Santo desceu em Atos, 50 dias depois. E realmente desceu em Atos 2. Porém, a palavra fala que eles receberam naquele dia. Naquele dia que Tomé não veio, Deus soprou o Espírito Santo sobre a vida deles. E eles foram cheios do Espírito Santo. E Tomé não estava para receber o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E quantas vezes a gente perde, né? Por não estar na presença de Deus. Aí eu já li alguns aqui, então vamos para o outro aqui, ó. O 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez reunidos. E Tomé com eles. Agora Tomé estava junto, né? Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O que quer dizer aqui? Quer dizer que a misericórdia do Senhor é maravilhosa, irmãos. Tomé não estava naquele dia, porém, ele estava no outro. Nós não sabemos o dia nem a hora que a gente vai partir. A gente sabe disso, a gente está isso no coração. Mas Tomé, ele foi alcançado pela misericórdia dele, porque ainda ele estava presente na outra reunião. E ele também foi cheio do Espírito Santo. Então, a misericórdia do Senhor é maravilhosa. A gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui. A gente tem tempo. A gente pode buscar a presença de Deus todos os dias. Então, se o dia que se chama hoje, nós devemos aproveitar esse dia. Não devemos negligenciar a presença de Deus. Aí ele fala de novo: paz seja com vocês, citando a paz. O 27 ele vai falar o seguinte: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado.
Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. A dúvida, a incredulidade é o contrário de crer. A incredulidade é que gera dúvida no nosso coração. A fé, ela nos anima e nos fortalece. A incredulidade, ela gera dúvida e a gente começa a duvidar das coisas de Deus. Até tem uma passagem, deixa eu ver se eu anotei aqui. Não sei se eu anotei. Acho que está por aqui. Eu acho que está em... eu não anotei, mas se puder abrir aí, é Hebreus 3, acho que é o último versículo do 3, que ele vai falar sobre a incredulidade. A incredulidade é não crer nas coisas que Deus está fazendo, é negligenciar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Olha lá. Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele está falando aí do pessoal do Egito, do pessoal lá quando foi liberto, os que estavam no deserto, mas eles tiveram incredulidade. A incredulidade entrou no coração dele, gerou dúvida, e eles preferiram coisas do mundo do que as coisas de Deus. E isso atrapalhou a vida deles. Então, essa incredulidade não pode entrar no nosso coração, porque nós somos salvos por crer, não por ser incrédulo. Então, é duas coisinhas só, tão pequenininha, né? Crer e incredulidade. Uma é crer e ter fé, e a gente é salvo, e a outra é incrédulo. É incredulidade e não crer nas coisas de Deus. Isso nos traz dúvida e nos afasta da presença de Deus. Então, nós temos que manter firme na presença de Deus e crer somente. É uma coisa bem simples, porém tão difícil da gente praticar, né? Indo mais para o fim, para a gente estar quase encerrando. E Tomé disse, e Jesus disse a Tomé, eu acho que eu li já, coloque seu dedo aqui, e depois ele creu, mas depois que viu. Né? Disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e meu. Então Jesus disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aí eles referem-se isso às outras pessoas. Você viu Jesus morrer? Você viu Jesus ressuscitar? Não vimos. Mas nós cremos na palavra de Deus? Cremos. Nós cremos como verdade. Nós cremos que ela é realmente a palavra e a gente crê. A gente não viu, mas Tomé tinha que ver, tinha que pôr a mão, senão ele não ia crer. Sendo discípulo, andou 3 anos e meio com Jesus. Mesmo assim, era sujeito às mesmas coisas que nós. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração das coisas do mundo, para que senão, você acha que nós somos os super-homens, né, como diz? Não somos. Se a gente não vigiar e não guardar, a gente cai. É facinho cair. Para entrar a incredulidade no coração é fácil. Por isso que a gente tem que vigiar, orar e separar a nossa vida para Deus. Uma coisa que mais me chama a atenção na questão da incredulidade, ou de ver para crer, é que no final dos tempos, irmãos, muitas pessoas vão cair por causa disso. Quantas pessoas estão enchendo o culto hoje para ver sinais? Elas querem ver sinais. Se ela não vê sinal, naquela igreja ela só tem palavra, aí eu não vou naquela igreja, só tem palavra, pastor. Mas só fala de palavra, não tem sinal. Você entendeu? Só que no final dos tempos, diz aí a palavra, que o anticristo, a besta, vai fazer sinais, vai sair fazer prodígios, vai sair descer fogo do céu. Aí aquele que não conhece a palavra, aquele que não se debruça na palavra, aquele que não se contenta com as escrituras, vai cair naqueles sinais, porque vai acreditar que aquilo vem de Deus e vai adorar a uma coisa que ele não conhece, uma coisa que ele não está preparado. Agora, eu prefiro ficar com as Escrituras, que as Escrituras é a palavra de Deus. Se vai acontecer sinais e maravilha, eu gostaria que acontecesse. Mas se não acontecer, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Manter a minha fé na palavra de Deus. E, só para terminar a leitura, versículo 30.
Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam registrados nesse livro. Ele fez muitas coisas ainda que não está registrado. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então tem coisas que ele escreveu para fortalecer a nossa fé. E hoje estamos aqui, irmãos, para ser fortalecido a nossa fé. Se nós caminharmos juntos, nós vamos se fortalecer uns aos outros. Se você fica fora do corpo, você não consegue ser fortalecido. Se eu saio do corpo, eu não consigo ser fortalecido. Então, é um momento da gente tomar uma posição na presença de Deus. É um momento onde a gente tem que se agarrar à palavra de Deus. Por isso que a gente fala assim, a gente sempre fala, busque ler as Escrituras, tenha um conhecimento, busque a presença de Deus. A gente só vai mudar a nossa vida, irmãos, só com a presença de Deus. Nós não temos condições de mudar nada na nossa vida com a nossa força. Se a gente não tiver a presença de Deus na nossa vida e refletir a imagem dele, nós não podemos fazer nada. Porque toda a glória é dele, nada para nós. Nós estamos aqui apenas para transmitir a palavra e levar uma palavra para o irmão, aquele que está aflito. Mas a glória é dele. E é ele que pertence todas as coisas. E eu queria colocar agora os irmãos ficassem em pé, já estou encerrando, chamar o grupo de louvor. Está fazendo uma oração e aí o grupo de louvor está entrando na presença. Feche seus olhos, irmãos. Você que está sentindo um peso, uma dificuldade de estar caminhando na presença do Senhor, coloque diante dele agora. Confesse diante de Deus a sua necessidade. Confesse aquele que é o único que pode transformar a sua vida. Ele é a solução de todas as coisas. Nós estamos aqui para agradecer e cultuar ao Deus verdadeiro, aquele que criou os céus, criou a terra, criou o infinito. Nada antes dele existia e nada depois dele vai existir. E nós estamos aqui como filhos, querendo buscar o Pai, a presença do Pai em nossas vidas, a presença de Deus. Ó Senhor, vem com a Tua presença nesse lugar, Pai, derrama a Tua graça, Pai, alcança agora, Senhor, os nossos corações, Pai, abençoa cada vida, cada família, Pai, que está aqui, Senhor, muitas vezes fraco, com dificuldades, com necessidades, Senhor, mas o Senhor conhece cada coração, cada vida, cada luta, Pai, que o dia a dia nós vamos encontrar. O Senhor possa estar tocando em nós, Pai, trazendo agora uma palavra de paz, Pai. Nós queremos a paz, Pai, que excede todo entendimento, Pai. A paz de Cristo em nossas vidas, Senhor. Essa é a paz que queremos, Pai. Derrama, Senhor, a Tua presença, Pai. Nos faz, Senhor, fortalecidos, Senhor, em Tua presença, Papai. Ó Deus, ó Deus, Tu és o Deus de nossos pais, nossos pais.